Que Rio você quer para o futuro? Este é o tema de uma pesquisa que a Prefeitura vem fazendo com os cariocas. E o Rio TV Debate de hoje vai aprofundar esta discussão. Estão com a gente aqui na mesa Átila Nunes, vereador, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal do Rio. Pedro da Luz, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro, e Caizô Beltrão, professor do EBAP e da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela participação de todos. Gostaria de começar sabendo o que vocês acham dessa pesquisa da Prefeitura, vereador. Olha, primeiramente, olá a todos, é um prazer, obrigado pelo convite mais uma vez aqui na TV Câmara. Olha, eu acho que a discussão poderia ser dividida até em duas frentes, Lógico que é extremamente importante identificarmos que Rio de Janeiro o carioca deseja, mas também temos que debater sobre a possibilidade de se chegar no Rio que todos desejam, ou seja, o como, porque hoje a Prefeitura perdeu completamente sua capacidade de investimento e até mesmo sua capacidade operacional. Então, eu acho sim que é extremamente importante discutirmos uma cidade que tenha muito mais acesso para a população de serviços de qualidade, principalmente na questão da saúde, na própria questão da educação, que precisa melhorar profundamente, mas nós temos que discutir também como chegar nesse Rio que todos nós desejamos como cariocas. Professor Caizô, concorda? Acho que tem também todo o condicionante populacional. Então, as pessoas podem querer coisas e o montante de população ser direcionado para outra. Então, nós temos uma população, o Rio de Janeiro já é a capital mais velha do país, e existe uma tendência de aumento dessa idade média da população. Então, eu imagino que, se for para satisfazer a população, mesmo que esse pessoal não responda à pesquisa, teria que focalizar principalmente em serviços para idosos. O senhor tocou na questão da idade. A Fundação Getúlio Vargas tem uma pesquisa, se eu não me engano, de 2016, que fala exatamente sobre esse envelhecimento da população, projetando para 2065 um envelhecimento de cerca de 36% da população do Rio seria de idosos. Como é que vocês veem isso? Isso é um agravante para o futuro do Rio? Sem dúvida, No âmbito do Instituto dos Arquitetos do Brasil, nós temos discutido muito essa problemática de qual cidade será mais amigável para uma idade mais avançada, E acho que é muito importante essa pesquisa, que está sendo proposta pela Prefeitura, porque eu acho que a gente precisa debater um pouco o espaço da cidade do Rio de Janeiro, Ela é uma cidade muito partida, A cidade do Rio não tem um desenvolvimento, digamos assim, inclusivo, Existem muitos, às vezes, guetos de ricos e guetos de pobres, uma separação muito forte na cidade, Ela é uma cidade também que já teve modais de transporte coletivos, de uma potência extraordinária, Os ramais de trem da Central ligam, diferentemente de outras cidades, inclusive no Brasil, O Rio foi uma cidade grande já na década de 50, portanto, e tinha uma malha de trens impressionante na cidade do Rio que está sendo sucateada, E acho que é super importante ela receber melhor tratamento, porque isso significa qualidade de vida para a população que vai, portanto, perder menos tempo no seu deslocamento diário, casa-trabalho, casa-escola, para as suas tarefas. Acho que isso é muito importante, a gente investir mais fortemente na mobilidade urbana, e nessa perspectiva, inclusive, de envelhecimento da população, Acho também, quer dizer, que nós precisamos ter um programa continuado, como a cidade já teve, de um programa de urbanização de favelas. Eu acho que a favela é uma invenção quase brasileira, das cidades brasileiras. Ela garantiu a uma população que não tinha acesso ao mercado imobiliário o acesso aos centros das cidades, entendeu? Mas é óbvio, quer dizer, eu não quero aqui romantizar esses estabelecimentos, elas precisam ser urbanizadas, elas precisam ser requalificadas, entendeu? Precisam ser inseridas nos bairros adjacentes a elas e buscar exatamente a integração dessa população que está nesses assentamentos, Acho que isso é muito importante também e deveria fazer parte desse projeto, desse sonho de futuro, de a gente ter uma cidade mais integrada, uma cidade que tivesse mais, vamos dizer assim, possibilidade, quer dizer, de eu ir dentro da favela, buscar alguma coisa lá, assim como o favelado também
circular livremente por toda a favela de uma forma mais franca e mais aberta, né? Queria, inclusive, colaborar nessa parte. Esse é um ponto fundamental, né? Quando a gente fala realmente de Rio de Janeiro, né, onde todo carioca deseja, quando a gente imagina, projeta nas próximas décadas, certamente o maior desafio é superar esses dois rios que existem, né? É o Rio de Janeiro daquele que mora numa favela, que não tem acesso nem mesmo, né, a uma coleta de lixo com frequência, né, minimamente digna, né? Porque imagina o que é você viver num local, né, que às vezes o serviço ele não é regular de coleta de lixo. Né? Isso tem todo um desdobramento. E nós sabemos, né, em relação até que é uma área até que vai além da prefeitura, que é a questão da violência, né? Uma criança que, né, infelizmente, a realidade dela que mora numa favela, muitas vezes ela não consegue ter todas as aulas, né? Seja por questões de violência, né? E aí que eu falo que também vai além da prefeitura, mas quando a gente compara, por que meu filho, né, tem aula todo santo dia e o filho de quem, né, de uma família que mora na favela, por exemplo, muitas vezes tem que fechar a escola porque está tendo um tiroteio, ou muitas vezes não consegue acessar porque o nível de saúde ali, dado, né, o próprio esgoto, céu aberto e tudo mais, é muito mais fácil você pegar uma doença. Então, isso vai se refletir. Então, de fato, não há nenhuma possibilidade de termos realmente um Rio de Janeiro mais justo se não for enfrentado esse problema da favela, e aí eu acho que foi uma contribuição essencial aqui no debate. O Pedro que tocou na questão da mobilidade, que me parece uma coisa fundamental. Eu costumo dizer que o engarrafamento é uma morte lenta. Você não recupera aquele tempo perdido, 2 horas para ir para o trabalho, mais 2 para voltar, às vezes mais, se você mora, por exemplo, em Campo Grande e trabalha no centro, são 2 horas e meia na hora do rush, são 5 horas por dia dentro de um ônibus. Como é que você resolve essa questão? Eu acho que a gente tem que investir nos modais de alta capacidade, né? Uma composição de trem, ela carrega por volta de 6 mil pessoas, né? É muito diferente de um ônibus, mesmo o BRT, que dá uma maior eficiência ao sistema de ônibus, ele não chega nunca a essa capacidade de carregamento que o trem tem, entendeu? Então, os modais de alta capacidade devem ter um investimento forte, né, para que o trem urbano funcione como um metrô. Há possibilidade, há estudos que viabilizam isso fortemente. Campo Grande, por exemplo, que é o bairro que você mencionou, tem essa ligação, não é? Mas a gente está vendo que o sistema de transportes sobre trilhos na cidade, historicamente, que ele já foi muito importante, na década de 60, eu lembro, ele carregou 1,2 milhão de pessoas dia para a cidade. Hoje em dia, depois de uma recuperação da Supervia aí, ele passou a transportar 600 mil passageiros por dia, portanto a metade do que ele transportava na década de 60. Então você vê que esse sistema ele foi muito eficiente, mas por perda de investimento nele, por perda de atualização dele, ele foi se enfraquecendo, né? Acho que é super importante investir nesse sistema, reinvestir nisso fortemente. É claro, isso não é responsabilidade da prefeitura, isso está na responsabilidade do governo do estado, mas cada vez mais eu acho que a gente precisa ter ações casadas das esferas governamentais, né? Tanto o estado quanto o município, que façam coisas de forma articulada e não gerem projetos que muitas vezes competem entre si, né? Quer dizer, a gente viu que durante muito tempo houve linhas de ônibus que retiravam, né, passageiros do sistema de trem, quando na verdade o sistema mundialmente ele é pensado para ser complementar, não é? E um sustentar o outro, né? E acho que isso é que é importante. A capacidade, quando você investe nos modais de alta capacidade e transforma eles em troncais, você consegue essa complementariedade de forma muito mais eficiente e vai transportar as pessoas de muito mais eficiente. A Fundação Getúlio Vargas tem algum estudo sobre mobilidade que aponte uma saída? Acho não que eu saiba que algum estudo sobre mobilidade especificamente. Mas o que eu tenho visto é coisas não só dentro da cidade, mas ligando a cidades vizinhas, como teve um estudo sobre possibilidade de metrô para Niterói. A linha 3, né, liga São Gonçalo, Itaboraí. Então isso seria uma coisa interessante, porque tem todo aquele percurso das barcas e que acho que poderia ser minimizado o tempo de percurso das pessoas. Existe um debate que está no PDTU, inclusive, que propõe maior ramais de sistema hidroviário na Baía de Guanabara.
Portanto, havia a provisão de uma ligação entre Praça 15 e São Gonçalo. Essa é uma ligação que eu acho que era importante, porque ela é capaz de descarregar, por exemplo, fortemente o trânsito na ponte Rio-Niterói, não é? Havia também a possibilidade de ligação Praça 15, Jardim Gramacho, em Caxias, descarregando também a linha vermelha de um trânsito intenso que desce da Rio Petrópolis, entendeu? A Baía de Guanabara, ela é uma infraestrutura que, de certa forma, está pronta, né? Você precisa investir nas estações e nesses entornos dessas estações, fomentando talvez áreas de estacionamento, essa coisa toda, para que você... Então, não é uma obra cara, não é uma obra cara de ser feita, pode ser feita e melhorar muito, porque eu acho que o sistema deve ser pensado como sistema, como rede, e não como linha, você está entendendo? O vereador parece que é uma parte, mas a gente vai para um breve intervalo. Perfeito. E volta já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje quer saber qual o Rio que você quer para o futuro. No bloco anterior, a gente conversava aqui sobre mobilidade e o vereador Átila Nunes pediu uma parte. Sim. Não, só para complementar, né, que o debate está muito interessante e esse realmente é um assunto que afeta, né, o dia a dia do carioca, né? Como você muito bem, né, falou, são às vezes até 4, 5 horas perdidas diariamente no trânsito. E é importante que a gente também possa retomar estrategicamente os modais dentro da cidade, uma vez que foi feita uma aposta muito grande, né, no modal BRT, né, e hoje, inclusive falo aqui em primeira mão, eu apresentei, está sendo criada uma comissão especial para acompanhar, né, a intervenção da prefeitura no sistema do BRT, no consórcio BRT, e o fato é, hoje há, né, uma grande aposta no BRT, inclusive com a retirada de ônibus, e a avaliação da população é a pior possível do serviço, o que não necessariamente faz a gente concluir que foi uma má, né, vamos dizer assim, aposta, mas o ponto é, o serviço hoje é péssimo, inclusive com problemas operacionais, né, com relação ao não pagamento de passagem, né, que acho que é um dos maiores problemas hoje do BRT, que você não consegue bater ali, né, vamos dizer assim, a escala necessária para fazer o reinvestimento no sistema. Então, a verdade é que está ruim para todo mundo. Então, daí até a necessidade, a Câmara do Rio, né, eu vou estar à frente dessa comissão, acompanhará essa intervenção, porque até agora já se passou 30 dias e nada aconteceu. E só para completar, eu acho também que é muito interessante a gente olhar para um outro aspecto, da descentralização também, de um certo modo, das atividades econômicas, né? O Rio de Janeiro, e aí é meu ponto de vista, estou apresentando até uma frente parlamentar da economia criativa, né? Eu entendo que o Rio de Janeiro tem uma vocação para a economia criativa, né, em diversas áreas, né? Seja na área de design, carnaval, moda, né? A gente poderia aqui listar, né, a própria tecnologia, né? A descentralização e a tecnologia permite isso, faz com que as pessoas também possam trabalhar ou de casa ou até próximo de casa, evitando esse deslocamento excessivo para áreas muito concentradas, como era antigamente, todo mundo vindo para o centro da cidade. Então, acho que as perspectivas são muito boas, mas precisa, né, retomar, como eu disse, a capacidade operacional, principalmente desse sistema que foi um imenso investimento por parte do carioca. Quando a gente fala da prefeitura, nada mais é do que o cidadão carioca, através dos seus impostos, que investiu. É muito importante esse ponto que o vereador toca, porque eu acho que, quer dizer, além da gente fazer um esforço de inauguração dos serviços, um trabalho fundamental é o trabalho de gestão desses serviços, né? E você vê assim, o BRT, por exemplo, em Bogotá, ele é muito elogiado até hoje, mas porque ele foi num aumento, numa ampliação da gestão dele próprio, né? Hoje em dia, numa estação em Bogotá, você recebe a informação de qual é a previsão de passagem da próxima composição. Então, o sistema é gestionado, fiscalizado, aprimorado e monitorado constantemente, porque não adianta simplesmente você inaugurar uma obra, entendeu? Você depois da inauguração da obra, você tem que gestioná-la, entendeu? Acho que isso é muito importante, quer dizer, medir, quer dizer, ir acompanhando. O BRT no Rio, ele teve um aumento da demanda inicial logo depois da inauguração dele, que ele demandava exatamente, talvez, um maior monitoramento do carregamento das suas composições, entendeu? Isso deveria ter sido feito lá atrás, que é exatamente essa questão da gestão que o vereador está colocando. Tem algo muito errado, né? Quando a população pede a volta das vans e do modelo antigo de ônibus, porque tem algo muito errado, porque o projeto é bom.
o projeto, né, de um modo geral, lógico, tudo, né, cabe-se, né, para as próprias estações, né, a dificuldade do controle ali da evasão, né, do passageiro, mas o fato ele veio para trazer qualidade para o usuário e hoje todas as pesquisas demonstram que é o grande pesadelo do carioca quando ele precisa pegar o BRT. E assusta ainda mais quando pensamos, por exemplo, na questão do VLT, outro investimento único, que tá funciona em vários lugares do mundo e que hoje já tem notícia que ele diz que se um mês a prefeitura não arcar com a parte que lhe cabe, irá fechar, irá acabar com as suas atividades, vai parar, vai deixar os bondes lá, os trens, né, na estação. Então, o que está assustando, e aí é lógico, agora como, né, o poder né, legislativo, nos cabe a fiscalização, em vez de avançar, estamos regredindo. E aí o cidadão sempre paga na ponta, porque recebe um serviço horroroso. E isso preocupa muito. A gente está tentando prever o futuro, mas sempre tem que olhar para os problemas do Resolver passado. os problemas do passado. A gente discutiu aqui no intervalo um tema que parece que vocês três concordam, que seria a volta de um maciço investimento de urbanização das favelas e, quem sabe, trazer de volta o programa Favela Bairro. É exatamente isso que vocês propõem? O Instituto dos Arquitetos do Brasil está, inclusive, propondo, porque esse ano completam 25 anos da existência do programa Favela Bairro, que foi um programa muito bem sucedido, foi bem avaliado pelo BID, veio aqui, foi tido como uma das boas práticas nesse sentido, mas é aquilo um pouco que a gente está falando aqui. Isso necessita uma política continuada. Ela não pode se restringir à aplicação de 4 anos de um governo e depois parar, depois ser retomada, depois voltar. Quer dizer, essa descontinuidade acaba trazendo a perda dos investimentos, né? Então, a necessidade dessas políticas continuadas, que parece que estão todos aqui de acordo, é exatamente uma questão que é muito importante na gestão do Estado e não de um governo apenas, né? Então, eu acho que a urbanização de favelas no Rio de Janeiro existia uma tradição de continuidade. Com o Favela Bairro, ele passou primeiro o governo César Maia, depois Conde, depois segundo governo César Maia. Se eu não me engano... Aí depois veio o Eduardo. Aí o Eduardo Paz criou o Morar Carioca, que era a ideia de renomear o mesmo programa, mas ter uma continuidade. Mas isso não foi. Quer dizer, no governo Eduardo Paz, ele parou um pouco essa questão. E é preciso retomá-lo, entendeu? Porque essa demanda uma política continuada do poder público com relação a essa questão. Até desculpa, por favor, professor. Está falando aqui, na verdade, essas regiões são as que estão crescendo ainda, mais do que o resto da cidade. Verdade. Então, isso está aumentando o problema. Elas estão densificando fortemente, né? Quer dizer, então... Inclusive construção vertical, né? Vertical. E, obviamente, de forma completamente sem controle. Exatamente. Então, está na hora desses territórios, vamos dizer assim, eles oficializarem, né? Eles têm que ser lugares, né, onde o cidadão ele consiga encontrar a rede básica, né, de serviços públicos, Exatamente. Mas ao mesmo tempo também seguir regras, como em qualquer bairro do Rio de Janeiro, ter responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Até que haja, né, aí um mínimo, né, de sustentação, seja por ponto de vista do saneamento básico, porque não tem jeito, né? Quando se perde completamente o controle, você tem efeitos colaterais. E se é o que todos nós desejamos, até porque não existe a menor possibilidade de se imaginar hoje em dia algum tipo de programa de remoção dessa população, esquece isso. Isso aí tem que ser trabalhado com total respeito à população e tem que ser levado todos os serviços públicos, mas sim, acompanhar também de responsabilidade, né? Afinal, é muito complicado quando você se perde completamente, né, o controle, o Estado, a Prefeitura sobre aquele território, você simplesmente vai ter ali regras paralelas e que não vão funcionar e que os técnicos, né, como a gente tem aqui 2 professores, não adianta fazer o estudo que for, mas se não tiver acesso, né, a esses territórios, não adianta. Se discute essa questão da urbanização das favelas há muitas décadas. Professor Kaysou, por que na prática isso não acontece? A parte tem a ver com o que você estava falando, que é o governo paralelo. Não é fácil você entrar nas favelas e fazer essas intervenções. Sem dúvida. Complicado, né? É complicado. Lá atrás, quando o programa começou, nós tivemos toda essa ordem de problema. Mas depois que a população começa a identificar que o programa, primeiro, ele não se restringe a poucas áreas, mas ele tem uma pretensão de generalização em todo o território da cidade. Porque há favelas em todo o território da cidade. Certo. Então, com isso, a população que mora passa a acreditar num programa e ela própria passa a catapultar esse mesmo programa.
é difícil, né? Quer dizer, o começo, a ruptura com uma inércia é muito difícil no começo, sem dúvida nenhuma. Mas depois de começado, se você mantém isso ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o desafio é você trazer a população para o seu lado, né? Convencê-la de que é um programa, primeiro, sério, que pretende universalizar para todos, né? Não está se restringindo a poucas áreas, mas é universalizado para todo mundo. E isso é muito importante não só assim, do ponto de vista do Rio de Janeiro, mas da cidade metropolitana do Rio, também, além da cidade metropolitana do Rio, outras cidades brasileiras, onde a gente percebe, toda cidade brasileira tem um aglomerado de favela, das mais pequenas às mais... Por quê? Porque o mercado imobiliário muitas vezes não atende e a população tem que recorrer à autoconstrução da sua própria habitação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje quer saber qual o Rio que o carioca quer para o futuro. Vereador Atila Nunes, quais os principais desafios que a Comissão de Urbanismo vê nesse tema e de que maneira prática isso já está sendo discutido? Olha, o Rio de Janeiro, ele passa ainda por um processo de atualização dos seus códigos de construção, de obras, de ocupação de solo e por aí vai indo. A Câmara já avançou, né, em parte, né, sobre isso, mas ainda há muito a avançar, até porque nós temos alguns desafios, né, essenciais, como já até foi dito aqui na nossa conversa, locais como o centro da cidade, o entorno, né, do centro da cidade, ali a região principalmente nova do Porto, precisa, por exemplo, atrair moradores, né, e não só atividades comerciais, porque uma coisa acaba puxando a outra, né? Hoje você tem muitos espaços lá, uma excelente estrutura na região do Porto, assim como o próprio centro da cidade, mas que muitas vezes se mostra completamente ociosos, espaços vazios, porque você não tem pessoas morando ali naquela região, o que inclusive traz vida, né? Traz toda uma dinâmica que acaba facilitando para todo mundo. Segurança é essencial, né? Então hoje os desafios são muito grandes, né? Lógico que nós temos áreas específicas, né? Alguns PEUs precisam ser revistos. Nós sabemos ali que na Zona Oeste, principalmente quando a gente fala das vargens, ainda não é uma situação bem, né, resolvida, tem que entender, né, hoje a dinâmica da região, ou seja, muitos condomínios, construções e por aí vai indo, são realizadas de forma, pode-se falar, informal mesmo, né, uma vez que não está hoje bem, né, as regras não são claras, não são prontas para a realidade daquela região, então os desafios são enormes. E o pior, né, existe sempre muita desconfiança, né, aqui mesmo dentro da casa, entre os vereadores, dos possíveis interesses quando você tenta avançar. A própria construção, quando você pensa, né, eu acho que deveria haver um incentivo maior para construções, né, com uma linha mais ecológica, né, dos novos prédios, né, reaproveitamento de água, né, ou seja, o próprio teto, né, aproveitar, né, mais a questão verde, né, ou própria, né, captação de energia solar. E tudo isso, eu diria que são pautas que já estão hoje já há muito tempo já paradas e como comissão, eu diria que o desafio é muito grande, como em tão pouco tempo avançar com vários desses temas. O Rio acaba de... Esse ponto que o vereador toca, acho que ele é fundamental e acho que isso deveria fazer parte de um projeto do Rio do Futuro, né? Quer dizer, a gente ter um centro da cidade mais habitável, né? Eu acho que a gente está jogando fora uma infraestrutura que está instalada no centro, que é de uma qualidade incrível, não só do ponto de vista de coleta de lixo, esgoto, água, distribuição de água, tudo, transporte, mas também acesso a oportunidades culturais, entendeu? Você tem uma das maiores bibliotecas do mundo aqui no centro da cidade, né? Quer dizer, você tem equipamentos culturais como o MAN, o Teatro Municipal, o CCBB, enfim, você tem aí um espaço que, se você fomentar a habitação de interesse social, e não só de interesse social, para outras categorias, você tem a oportunidade de oferecer para uma população que tem precariedades econômicas, há muitas vezes no espaço de uma geração de subverter isso, porque os filhos dessas pessoas vão ter acesso a uma boa escola, não é? Vão ter acesso a equipamentos culturais. Então, o desafio, que eu acho que é um desafio hoje muito contemporâneo das cidades, é fazer com que elas sejam polifuncionais, não sejam só áreas exclusivas para o trabalho e exclusivas para dormitório, você está entendendo? Mas que elas tenham gente morando nos seus centros e também trabalho nos bairros, vamos dizer assim, periféricos e nos bairros da periferia.
Porque com isso você diminui também o carregamento daquilo que o vereador também já mencionou, do sistema de transporte da cidade. Em várias cidades, na verdade, eles tentam reutilizar edifícios que são... Exatamente, de valor histórico. Então você precisa ter um programa retrofitar, né? Retrofit, né? Que você pode antigas fazer, estruturas, às vezes estruturas que têm por exemplo, eu sou de Minas Gerais, eu recebo muita gente que vem de fora. O patrimônio construído do centro da cidade do Rio de Janeiro é um patrimônio invejável. Dentre as cidades. A gente fica até curioso quando a gente está aqui vendo os turistas, às vezes a gente marca o turista tirando foto aqui no entorno, a gente está tão acostumado no dia a dia e nós não valorizamos, né, a altura, o patrimônio histórico que nós temos aqui, histórico e cultural. Vocês estão falando de patrimônio, eu lembrei que o Rio acaba de ser eleita a cidade mais inteligente da América Latina. Queria saber de vocês como é que a tecnologia pode mudar esse cenário, ajudando o Rio a evoluir, a crescer. Olha, eu entendo primeiro, né? Eu entendo que a gente tem aqui alguns equipamentos, né, muito interessantes, né? O centro de controle operacional é um exemplo tanto do município quanto do estado, é algo realmente que deve ser reconhecido, né, a sua importância. Eu até agora, né, eu sou um vereador de oposição, e lamento profundamente, né, muitas vezes o prefeito não dá atenção, você vê, a gente passou agora por, né, desastres mesmo, né, desastres, vidas que se perderam, né, por questões climáticas, e você não via o prefeito da cidade do Rio de Janeiro utilizando um equipamento maravilhoso como esse, de ponta, que serve de referência. Pessoas do mundo inteiro vêm visitar equipamentos como esse, que inclusive permitiram a cidade receber, né, um título como esse. Exato. Então é fundamental, e aí vem um pouco essa lógica da política de Estado versus política de governo. Vamos parar. Não é porque você fez oposição ao governo passado, é que você não possa reconhecer também alguns acertos. E reconheça também os defeitos, vamos trabalhar para corrigi-los. Mas o que não pode mesmo é desperdiçar um equipamento maravilhoso como esse, que em último instância pode salvar vidas. Professor Kaysor, de que maneira a tecnologia pode realmente melhorar isso? Digamos, talvez separar o que é a parte do que o governo pode fazer e talvez para as pessoas. O que eu sinto falta aqui no Rio e que eu vejo em outras cidades é, por exemplo, a disponibilidade de Wi-Fi na rua. Então tem várias cidades onde o Wi-Fi está disponível, então as pessoas têm acesso a isso. Existia nas praias da Zona Sul, né? Mas com a crise do Estado parece que acabou. Eu acho que a tecnologia ela abre um campo imenso para o monitoramento do espaço urbano e da dinâmica urbana. A gente estava falando aí da ampliação do uso habitacional no centro da cidade. Acho que isso poderia ser monitorado hoje em dia facilmente com o uso da tecnologia. Outra questão que tem ocorrido constantemente por exemplo, a queda de árvores por causa dos efeitos extremos de tempestade e tal. A gente sabe que, por exemplo, Melbourne colocou um chip em cada árvore para exatamente medir essas questões do desenvolvimento, né, e essas coisas todas. Eu acho que a questão do Wi-Fi, que o professor também lembra, acho que é muito importante, quer dizer, que a gente consiga ter espaços de franqueamento do Wi-Fi e que isso potencializa muito encontros na cidade. Acho que isso é uma coisa que é barato, não é um investimento caro, né? E, quer dizer, eu acho que o investimento no espaço público, né, de uma maneira geral, acho que é muito importante. Quer dizer, investir na calçada, investir na arborização correta, né, investir no desenho adequado da pavimentação, para que você incentive o pedestre a andar. Existem estudos que dizem hoje em dia que, assim, que o declínio de doenças, inclusive, né, como diabetes, que são da longevidade, são muito combatidas no sentido do uso da bicicleta, do caminhar do pedestre, da utilização do transporte público, entendeu? Quer dizer, aumentar a capacidade de atividade do cidadão, acho que é uma coisa muito importante. Acho que a tecnologia pode nos ajudar muito nesse sentido. Nós estamos chegando ao final do debate. Como sempre, a gente reserva um tempo para que vocês façam uma consideração final e deixem uma mensagem. Eu começo com o professor Kaysor. Eu queria falar que talvez com essa disponibilização de um Wi-Fi poderia ter mais dessa internet das coisas. Então, você poderia ter informações nos ônibus, nas paradas, quanto tempo vai levar, coisa que fica difícil sem uma rede disponível. Eu acho que isso pode fazer muita diferença. Vereador Átila Nunes. Olha, hoje nós tratamos aqui, né, o Rio que todos nós desejamos e a gente acaba entrando, né, não tem como fugir, né, do olhar mesmo do dia a dia.
Mas eu entendo que, se fizer algumas perguntas na cidade aos cariocas, é muito claro para todo carioca, né, o que quer, né? Basta melhorar os serviços públicos, ter uma cidade mais justa, mais inclusiva e que possa ser, acima de tudo, o cidadão respeitado. Então, eu acho que a grande pergunta é, mas como fazer isso? E isso passa pela recuperação da capacidade de investimento e operacional da cidade do Rio de Janeiro através da Prefeitura. Pedro Moreira, por favor. Eu acho que é muito importante, esse debate é muito importante para que a gente possa exatamente conciliar interesses e expectativas com relação ao futuro, né? Acho que a gente assinalou aqui alguns pontos muito importantes para a cidade do futuro, que seria a urbanização de favela, maior qualidade nos transportes, utilização de tecnologia, né? Por exemplo, eu me lembrei que, por exemplo, Niterói tem alguns ônibus, algumas linhas de ônibus que têm internet dentro dos ônibus, é oferecido. Enfim, eu acho que a gente tem uma cidade que é uma cidade de um patrimônio invejável, construído, ela é uma cidade notável sobre vários aspectos e ela precisa ganhar essa eficiência nos seus serviços públicos, porque aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores lugares do mundo para se viver, não tenho a menor dúvida disso. Eu agradeço novamente a participação de vocês, nós ficamos por aqui, até o próximo Rio TV Debate.